Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. Nossa entrevistada hoje é a Liliane Vicente, alagoana, diretora da AMITS, uma empresa que atua o seu negócio na redução do impacto ambiental. Ela também é graduanda em administração pela UFAL e é a única mulher a estar na etapa final de um prêmio internacional que incentiva empreendedores sustentáveis. Portanto, eu agradeço inicialmente a Liliane Vicente por estar aqui conosco, dando essa boa nova a todos nós alagoanos, já que ela também é alagoana. E aí, Liliane, nos conte inicialmente qual é o trabalho que desempenha de fato no dia a dia a empresa que você dirige nesse aspecto de redução do impacto ambiental e ainda de criar objetivamente negócios, né, que impulsionam a economia dos países. Bom dia a todos. Então, na MITS, a gente trabalha conceitos ambientais e conceitos sociais também. Ela é um negócio que surgiu através de ideias de universitários, né, lá da UFAL. Hoje, nós somos uma sociedade de 4 mulheres e a gente atua com a diminuição dos impactos negativos gerados pela má distribuição de alimentos. Né? A gente começou a entrar nesse universo da alimentação através de um problema que a gente visualizava antes, que era a fome, né? Dados apontados pela ONU mostram que a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. E isso é um dado muito alarmante. E quando a gente vai fazer um somatório total, a gente tem mais de 3 milhões de mortes por ano, né? Que são geradas pela fome. E esses dados, através das nossas pesquisas, da solução que a gente tinha até, a gente foi procurando aprimorar eles e a gente conseguiu chegar a um problema raiz, que seria a má distribuição de alimentos. A gente vê que o Brasil, por exemplo, é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, está ali no top 5, mas existem hoje pessoas que sofrem com a fome também aqui. Né? Eu passei por uma experiência que foi o que fez com que eu conseguisse pivotar melhor, por exemplo, a solução do Amits junto com as pessoas que integram hoje o Amits, que foi numa situação no antigo lixão aqui de Maceió. Eu cheguei lá e conversando com o pessoal, estava doando cestas básicas, não tinha nada a ver com a Mix ainda, e uma mulher pediu, né, que quando a gente fosse jogar o resto da nossa comida no lixo, a gente não misturasse com borra de café, com casca de ovo. Então isso despertou o incômodo não só em mim, mas também nas outras pessoas que estavam lá. E a gente, através dessa ideia que tínhamos do Amits, a gente conseguiu ir aprimorando ele para que hoje a gente conseguisse melhorar a distribuição de alimentos através dele. Então, a gente faz a implantação de hortas hidropônicas sustentáveis e de baixo custo. Na nossa estrutura, né, de apoio das nossas hortas, a gente não utiliza o PVC. Quem conhece hidroponia vai ver que as hortas hidropônicas elas utilizam o PVC para a estrutura de apoio delas. Mas a gente utiliza madeira de reflorestamento e garrafas PET. Com a madeira de reflorestamento, cada horta da gente reduz até 2 toneladas da emissão de CO2 na atmosfera, isso mensalmente, cada horta. E as garrafas PET fazem com que a gente consiga diminuir o descarte incorreto desses materiais que são bem comuns, né, na sociedade, reduzindo enchentes e coisas do tipo. Nessas hortas, a gente consegue entregar ao nosso produtor, que são microagricultores amites, né, que são as pessoas que compram e as pessoas que recebem as hortas que são doadas para essas pessoas. E essas pessoas, que são pessoas comuns da sociedade, se tornam microagricultores amites, conseguem cuidar de toda a produção que eles estão fazendo ali. A gente passa por um processo de assessoramento com eles, ensinando como funciona a técnica, como funciona as formas de venda que eles podem fazer através da produção deles. E ao final de cada produção, os microagricultores amitos conseguem vender aquilo que eles estão produzindo através de um delivery virtual, também desenvolvido por nós da Amits. Hoje a gente tem hortas aqui em Maceió, por enquanto. A gente tem 3 hortas aqui, 2 funcionam no módulo comunitário, uma está funcionando no sistema de delivery, ela funciona lá em Rio Largo, e a gente está escalando agora, né, replicando a nossa solução para outras cidades, outros estados. A primeira fora de Alagoas vai ser lá em Curitiba. A gente já está organizando para que ela aconteça nesse primeiro trimestre, né? Então a gente tem até esse mês para finalizar ela. A gente só está fechando esse nosso primeiro essa nossa primeira replicação fora de Alagoas.
Pois bem, essa replicação fora de Alagoas, mas aqui no estado, como é a receptividade de quem produz, né, hortaliças, enfim, produtos que podem ser viabilizados dessa forma? Há um certo Então, uma certa desconfiança no início, mas se convence de que, inclusive, é a melhor forma, né, de trazer o alimento à mesa é pela via hidropônica. sim, sim. Até porque na hidroponia a gente não utiliza nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de Uhum. substância que seja ofensiva, né, para a população. Então, todo o alimento cultivado pelos nossos microagricultores é totalmente natural. E respondendo a sua primeira pergunta, a gente tem uma certa facilidade de repassar essas hortas para os nossos microagricultores. A gente tem um sistema 4 por 1 de vendas. A cada 4 hortas que a gente vende, a gente consegue fazer uma doação completa para uma pessoa em situação de vulnerabilidade, para que ela consiga gerar renda também através da nossa solução. E principalmente nessa vertente da doação, a gente tem muita facilidade. Eu diria que hoje a gente tem uma lista de espera, onde as pessoas que a gente entra em contato estão totalmente abertas a receber. A gente, claro, procura pessoas que já tenham alguma certa experiência com a agricultura, que saiba cultivar, mas caso ela não saiba também, a gente não hoje não encontrou nenhuma resistência da parte delas, até porque a gente tem esse período de assessoramento com essas pessoas, né? A agricultura familiar é um segmento que pode empreender e obter lucros, digamos assim, mais expressivos com essa cultura? Sim, sim. É tanto para a gente quanto para os microagricultores, né? Os nossos microagricultores, eles conseguem gerar uma renda de até R$ 1.149,60 por mês, o que é mais de um salário mínimo e que para uma pessoa em situação de vulnerabilidade, por exemplo, já é um bom complemento, né? Um bom avanço em relação à sua renda por mês. Então, todos os nossos microagricultores, eles recebem essa horta, eles conseguem, quem paga, né? Eles conseguem retornar esse investimento em 4 meses, o que é um período de tempo curto, né, para eles, e eles conseguem, através de todo o suporte que a gente oferece para eles para o delivery, gerar uma boa renda, gerar um bom lucro, até porque as pessoas que recebem a horta doada, elas não têm custo nenhum. Mas as pessoas que compram, elas têm um retorno de investimento muito rápido e elas têm também todo o suporte da gente, né, da MITS, para conseguirem tocar esse negócio aí com o máximo de lucro que elas conseguem. Tendo que, por exemplo, utilizar esse dinheiro para reinvestimento na horta só para compra de kit de nutrientes, o que é um custo bem baixo assim em relação ao que ela está gerando por mês com a venda dos cultivos. Processo de compra e venda, varejo, no grosso e no varejo, no atacado, melhor dizendo, e no varejo. Como se estrutura essa relação comercial? Sim. A gente tem esse funcionamento do delivery, que é a nossa principal vertente. Então, todos os microagricultores AMITs, eles são cadastrados no aplicativo e esse aplicativo é linkado ao nosso site e a pessoa que quer comprar, ela vai entrar no site, vai ver um mapinha e vai ver qual é o microagricultor que está ali próximo dela. Escolhendo esse microagricultor, ela vai fazer o pedido vai chegar de uma forma facilitada para o nosso microagricultor, porque a gente entende que não são todos que têm acesso a uma tecnologia avançada. Então, o site ele envia através do aplicativo o pedido do cliente por WhatsApp para ele e aí ele consegue receber o pedido, receber o pagamento e cuidar da logística de entrega, que ele vai fazer ou por motoboy ou pessoalmente também da forma que ele preferir. Né? Então, essa é a nossa principal fonte de escoamento, né? Tanto nossa quanto dos nossos microagricultores. E a gente também está em um processo estrutural, onde a gente consegue aprimorar mais ainda esse processo de entrega para estabelecimentos. Ou seja, o excedente de produção do nosso microagricultor, aquilo que ele não vendeu no delivery, a gente vai conseguir fazer uma rede de franquia de convênio, na verdade, com estabelecimentos, hortifrutis, e mercados de pequeno e médio porte, para que esses estabelecimentos comprem esse excedente de produção dos nossos microagricultores para revenda. Então, essas duas são as nossas duas principais frentes de venda, sendo essa segunda ainda em estágio de adaptação e aprimoramento. Você se refere ao site, à compra via aplicativo? Qual é a perspectiva
de quando vai poder disponibilizar desses instrumentos. E em relação ao site, o endereço ou o número de telefone, para que as pessoas que estão assistindo, né, e tenham interesse possam fazer contato. Sim. O nosso site é o www.amites-hortas.com.br. E é lá que a gente vai estar disponibilizando a partir do final desse mês, vai ser, eu já estou aqui então pré-inaugurando o nosso site de delivery. No final desse mês a gente vai estar inaugurando o nosso delivery para que as pessoas possam aderir a alimentos saudáveis e nutritivos dos microagricultores amites, fortalecendo aí a economia local também, né? A economia sustentável, a economia saudável aqui no nosso, primeiro na nossa cidade e consequentemente depois no nosso estado inteiro. Pois é, isso é que é importante, é alimento saudável, que é a porta de entrada à alimentação de uma vida saudável também para a população em larga escala, que não seja algo segmentado para as classes, digamos assim, mais que tenham a condição, não é? Porque hoje a gente sabe que o alimento orgânico é muito mais caro na ponta que propriamente os demais que são pulverizados, né? Sim, sim, a gente tem todo esse cuidado porque a gente quer trabalhar a má distribuição de alimentos. E a gente entende que essa má distribuição ela ocorre por diversas maneiras, seja pelo desperdício gerado na cadeia produtiva de alimentos, onde a gente também consegue solucionar ou atenuar esse problema, porque na cadeia produtiva de alimentos a gente tem 7 etapas, né, que vão desde a colheita até chegar na mesa do consumidor. E a gente consegue reduzir 5 dessas 7, né, tendo só 2 etapas, o que já diminui em 90% o número de desperdícios que poderiam ser gerados na cadeia produtiva de alimentos através das nossas hortas, e a gente também consegue facilitar, né, democratizar, digamos assim, essa adesão da população, porque o nosso produto é um produto também que, digamos, no popular, que cabe no bolso das pessoas que vão comprar. Então, eles podem atingir qualquer classe, desde que a pessoa ela tenha algum vínculo com o virtual para que ela consiga fazer o pedido dela. Então, a gente se preocupa com todos esses aspectos sociais também no nosso repasse de cultivos, né? Não só no nosso repasse de hortas. Pois bem, cultivo, você falou, é algo, e essa concepção, por exemplo, de plantar dentro do conceito da hidroponia, não é algo novo. Eu lembro que na década de 80, uma reportagem até na TV Gazeta mostrava um senhor morando lá na Praça da Maravilha, em que ele cultivava alfaces no telhado da casa, intercalando as garrafas PET, né? É, uma iniciativa isolada, mas que não havia naquele tempo uma compreensão sobre a importância de diversificar, de alternativas para uma alimentação saudável à mesa. Então, é algo que esse trabalho que você está concorrendo em nível internacional é algo que está aí à disposição de todos nós, né? Se tiver a condição de ter um espaço para cultivar alguma hortaliça, alguma coisa nesse sentido pela hidroponia. Sim, sim. A gente vê que, de fato, é uma técnica de cultivo bem antiga. Uhum. A gente hoje, digamos que trabalhamos com a forma adaptada dela, né? Então, a gente meio que foi quebrando um pouco assim os impactos que elas poderiam gerar de forma negativa e foi adaptando ao nosso produto. Então hoje a gente tem um produto principal que é esse, que é um pouco grande, a pessoa ela precisa de 48 metros quadrados para ter essa horta principal que a gente tem, mas a gente entende que não é todo mundo que vai ter. A gente já foi questionado, por exemplo, se a gente conseguiria colocar hortas no telhado para facilitar para as pessoas que não têm espaço físico suficiente. Né? Então, pensando nesses pontos, a gente também está trabalhando 2 novos produtos que são para facilitar o acesso mesmo das pessoas às nossas hortas, às técnicas de cultivo tradicionais e saudáveis também, sustentáveis. Então, Quais, a gente Liliane? tem sim, a gente tem esse produto principal, que é esse maior, e a gente tem também em desenvolvimento uma horta vertical, que as pessoas podem ter na parede da sua casa. Isso porque a gente já enfrentou dificuldades com a nossa horta principal, das pessoas que queriam a horta, mas não tinham espaço físico. Então, a horta vertical ela pode ficar na parede, então a gente entende que qualquer casa ela consegue adaptar a nossa. E a gente também tem a horta doméstica,
que vai ser lançada também agora nesse primeiro semestre, que a pessoa pode ter dentro da sua casa. Então, é uma horta bem pequena, bem compacta, que ela pode ter dentro da sua casa, e aí ela vai conseguir cultivar ali tudo que ela quiser dentro do espacinho que ela tem na horta, né? Então, a gente pretende, com esses dois novos produtos, introduzir melhor, né, os conceitos de alimentação saudável, de alimentação sustentável para a população alagoana, para que a gente consiga ir quebrando aos poucos, né, esse paradigma que a alimentação saudável e nutritiva tem em muitas das famílias que a gente vê hoje na nossa sociedade. Perfeito. Liliane, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a alagoana Liliane Vicente, ela que é diretora da AMITS e também é graduanda em administração pela UFAL, a única mulher negra, alagoana, nordestina, evidentemente, a ser finalista do Prêmio Empreendedor Estudantil Global, que chegou a ela através dessa experiência, né? Eu pergunto, Liliane, quais foram os caminhos percorridos para se chegar a essa competição saudável, né, que se trata da produção de alimentos? Então, se for voltar bem lá no início mesmo, começou com a minha entrada na universidade, porque foi lá que eu conheci uma rede que trabalha com empreendedorismo social e ingressei nessa rede. E foi através dessa rede, depois de 2 anos que eu estava participando, que eu recebi o convite para participar dessa premiação, né, isso no ano passado. E lá no ano passado, eu contei a história do Amites. O Amites ainda, como ele funciona hoje, ainda era uma ideia, e o pessoal, o corpo de jurados, os telespectadores gostaram muito da solução, gostaram muito também da história do estudante, né, que é uma premiação que se trata do estudante, então eu tive que contar um pouco da minha história também, e eu conquistei a segunda colocação lá, nessa premiação no ano passado. E aí, esse ano, a premiação ela veio com uma proposta diferente. Pode Pois não, perguntar. pode continuar. Certo. Esse ano a premiação veio com uma proposta diferente, onde o top 3 iria participar da etapa global. E, novamente, eu já trouxe o Amix mais estruturado, já falei também um pouco melhor da minha história. E foi aí que eu consegui, de novo, pelo segundo ano consecutivo, além de ser a única mulher na final também da etapa nacional, eu consegui a segunda colocação e, consequentemente, esse ano, o presente de representar o Brasil na etapa global, que vai acontecer agora em junho. Eu coloquei uma mulher negra porque a mídia que tem cuidado da divulgação tem destacado essa condição, e aí a gente vai, né, faz um repensar do que significam cotas, do que significam dar oportunidades a todas as pessoas, independente de raça, independente de gênero, enfim. É importante que isso seja colocado, porque o preconceito, o racismo ainda são presentes, infelizmente, na nossa sociedade, não é? Eu sou fruto, né, da lei de cotas. Eu ingressei na minha universidade através da lei de cotas. Também como negra, eu fui a única mulher negra na semifinal até. A gente teve só 2 pessoas negras na competição na semifinal. Isso foi um ponto que me intrigou bastante, porque a gente sabe, por contexto histórico, que é tudo uma questão estrutural.
né, o negro, consequentemente, na sociedade, ele desde sempre teve menos oportunidade, ele teve menos espaço, e eu acredito que através da MITS hoje eu estou conseguindo passar e trazer mais força, mais voz também para a gente, né? Esse fato que eu contei de ser a única negra na final foi bem, na semifinal até, foi bem marcante assim para mim. Teve um momento da minha apresentação que eu quis ressaltar isso, né, como uma exceção da regra ali naquele momento, e eu sempre venho buscando explicitar isso, por exemplo, nos meios midiáticos em que a gente vai falar do AMITS, eu sempre venho ressaltando esse ponto, porque também não é muito comum a gente ver pessoas negras exercendo cargos, digamos que um pouco maiores, né, como também o meu caso aqui na MITS, eu sou uma CEO, eu sou uma mulher negra que está à frente de uma empresa, então isso é uma responsabilidade. Para que eu conseguisse chegar aqui, eu tive que ter alguns enfrentamentos, né? Eu tive que derrubar algumas barreiras, eu tive que me preparar, talvez até um pouco mais de que, por exemplo, outras pessoas que concorrem a esse cargo em empresas tradicionais, por exemplo, aqui no nosso estado e também no Brasil todo. Então, esse é um ponto que eu sempre busco assim ressaltar nas minhas falas em momentos como esse, por exemplo. Pois é. E o nível da competição, como a gente pode, digamos assim, ter uma visão do que acontece nessa competição? O que representa ela também, sob o ponto de vista da premiação? Sim, ela é a maior competição em nível global de estudantes empreendedores, né? Então, na etapa nacional, a gente tem diversos estudantes que se inscrevem, a gente tem diversas etapas. Então, é um processo bem complexo, tanto de inscrição quanto de você ir avançando de etapas também. Então, eu sinto que é um bom local para que eu consiga estar ali mostrando a minha posição, a posição da minha empresa, porque de fato abre muitas portas pela magnitude, né, assim, da competição, tanto em nível nacional quanto em nível global. Por exemplo, surgem muitas oportunidades de investimento, muitas oportunidades de visualização para a nossa empresa também, através da premiação, que foi o caso da MIT também. Aquele exemplo que eu te falei no começo da entrevista, no primeiro bloco, da gente estar indo a outro estado, foi uma oportunidade que surgiu da premiação, então ela é assim, além, entre aspas, além fronteiras, porque ela consegue propagar a nossa empresa, né, para muitas pessoas. E para o global, principalmente, vai abrir muitas portas para a gente em relação à quantidade de pessoas que vai estar lá, a quantidade de pessoas da área, a quantidade de empresas, a quantidade de possíveis clientes também. Então, é de fato uma oportunidade excepcional aqui para a gente. Ou seja, é uma vitrine global, o mesmo nível da Isso, competição, não é? sim, exatamente. Que países você enumeraria, do ponto de vista da competição, que estariam numa condição tão favorável quanto o Brasil está nesse momento? Sim. Isso, A gente tem. Sim, perdão, para concluir, isso em meio a uma luta, não é, de ambientalistas contra o uso indiscriminado de agrotóxicos nas plantações aqui no Brasil. sim. A gente tem países assim de peso na competição. A gente tem mais de 65 finalistas assim do mundo todo. A gente tem poucos negócios relacionados à agricultura. Eu acredito que estar lá também falando um pouco da agricultura familiar através da AMITS vai conseguir trazer um certo destaque, digamos assim, pela inovação que a solução da gente tem. Apesar da hidroponia, da agricultura ser uma das grandes assim, potências da economia, na premiação a gente tem mais produtos relacionados a, por exemplo, tecnologia, relacionados a outros aspectos, a não ser a agricultura. Então, eu acho que isso é um ponto de destaque para a gente em meio aos demais competidores também, porque a nossa solução, além de englobar né, o caráter da agricultura, ele também engloba tecnologia e inovação. Então, isso traz um nível de complexidade maior para a gente. O segmento social dentro dessa compreensão que levou ao trabalho ter essa visão também global sobre a importância dele. O que dizer?
Então, a gente, com, falando assim de missão que a gente tem hoje, a gente quer fazer com que a alimentação ela seja, além de acessível, ela não seja digamos que um paradigma, né? A gente vê que, por exemplo, muitas pessoas elas não conseguem se alimentar de uma forma saudável, pela correria do dia a dia, podemos dizer assim, por preferir, por exemplo, alimentações mais rápidas, então restaurantes, fast foods, Industriais, drive-thrus, né? Uhum. isso, industriais, enlatados até. E a alimentação saudável ela pode estar ao alcance de qualquer pessoa. É justamente isso que a gente quer passar para o mundo todo, sabe? No Brasil, a gente ainda vê algumas práticas alimentares mais saudáveis em relação a outros países, né? A gente tem Estados Unidos, que tem uma alimentação super, assim, pesada, digamos assim, em relação a produtos industriais Enlatados. e enlatados, e a gente quer mostrar para o mundo, né, agora com essa oportunidade, que a alimentação saudável ela é possível. As pessoas podem ter, através da Mix, uma horta dentro de casa, uma horta na sua parede, e elas podem, além de gerar renda, com isso elas podem se alimentar de uma maneira mais saudável. Então, esse é o nosso principal foco de repasse da nossa solução lá. Pois é, alimentação saudável não é poder aquisitivo que define na prática, né? A escolha de alimentos naturais, enfim, contra embutidos, contra enlatados, tudo isso faz a pessoa, a comunidade onde ela vive, enfim, ter uma qualidade de vida melhor. É por aí. Sim, sim, com certeza. A gente tem na nossa gama assim, de produtos que o microagricultor pode trabalhar, alimentos meio que pré-selecionados. A gente não pode trabalhar com alimentos que tenham raízes muito grandes, né, por conta da nossa estrutura de apoio, então a gente só trabalha com hortícolas. E dentro dessas hortícolas, a gente selecionou alimentos, né, podem atenuar problemas de saúde, né, como Por diabetes, pressão exemplo, alta, prevenir câncer. Então a gente trabalha com toda essa gama e consegue repassar isso também para os nossos clientes e para os nossos beneficiários, né? Que além de uma forma de, por exemplo, geração de renda, além de uma forma de alimentação, também é uma forma de saúde. E é isso que a gente quer passar para as pessoas que estão aderindo à nossa solução também. que alimentos você destacaria dentro desse princípio, né, de associar alimentação e saúde de forma imediata? A gente tem como dois principais assim que a gente planta o alface e o couve, porque eles são muito ricos em proteínas, em vitaminas e eles conseguem não só prevenir, como eles também conseguem atenuar, por exemplo, doenças como pressão alta, diabetes. Isso foi estudos, são estudos comprovados. Isso passou também por uma análise de nutricionistas que acompanharam a gente no início para a seleção desses alimentos, que consegue fazer com que a gente consiga passar para as pessoas que estão consumindo esses alimentos não só essa educação alimentar, como também essa prática alimentar mais saudável, para que, passando para elas, por exemplo, esse valor agregado ao alimento, para que elas consigam ir melhorando ali sua alimentação em prol dos benefícios que elas podem ter também vindos através dessa boa prática. Interessante é que, por exemplo, usar couve com abacaxi, com maçã e fazer um suco pela manhã, que era algo natural, passou a ter um conceito detox, né? Então, Sim. esses conceitos novos para práticas antigas saudáveis não confunde um pouco também a população. O ideal não seria trazer para a nossa cultura, da nossa linguagem, para o nosso português, formação, composição alimentar que já existe desde sempre e que não é utilizada pela maioria da população? Sim, a gente tem, por exemplo, um canal que a gente faz isso é o nosso Instagram, que é @oamits, onde a gente, por exemplo, passa receitas, a gente passa de uma forma bem simples mesmo, bem, entre aspas, entendível para toda a população, dos benefícios que esses alimentos trazem. Então, a gente mostra lá, por exemplo, se você consumir alface, por X gramas de alface por dia, qual esse benefício quais benefícios vão ser gerados para você através disso. Então, a gente também tem essa missão de estar propagando essas informações de maneira simples mesmo, de maneira simplificada, para que a população ela consiga ir, as pessoas que ainda não consomem, né, que existe um certo
uma certa resistência de algumas pessoas, a gente tenta fazer essa conscientização mesmo para que elas consigam ir quebrando essas barreiras que elas têm em relação a esse tipo de alimentação e irem se beneficiando através disso também. Liliane, só para a gente fechar o bloco, qual o endereço você deu do Instagram, por favor? @oamits. Oamits. O Amits. Aham. Isso. É isso. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. É 1 minuto. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a alagoana Liliane Vicente, ela que é a única mulher nordestina finalista do Prêmio Empreendedor Estudantil Global, um prêmio que associa benefícios no trabalho social e alimentar. Liliane, falemos ainda sobre essa premiação. Você concorreu com 38 empreendedores e vai apresentar o seu negócio na etapa final da premiação ainda este ano, alcançando essa segunda colocação entre os 12 finalistas. Qual é a sua expectativa? Pessoal. Sim. Então, a minha grande expectativa é, além de todo o networking que a gente tem, né, lá com outros negócios, outras pessoas de outros países, em relação à cultura, em relação a business também, a minha grande expectativa é conseguir fazer com que o Amits ele chegue em novos locais, né? Eu falei aqui da magnitude que a gente tem com o prêmio nacional, e o prêmio global ele traz ainda mais isso, né? Então, a gente tem planos de expandir o Amits, por exemplo, para outros países, e a gente enxerga o global como uma porta para isso, né? Porque a rede que faz essa premiação é uma rede de outros empreendedores que estão ali para incentivar soluções de estudantes, né? Então, a gente enxerga como um espaço mesmo da gente conseguir não só mostrar as nossas ideias, mas também conseguir levar ela a outros locais. Então, com toda essa rede, né, com todos esses empreendedores, jurados e tudo mais, a gente espera conseguir levar alguns dos produtos Amits para outros países também. Pois é, você vai estar representando os empreendedores, né, brasileiros nessa premiação. E quando será? Em que cidade? Ela vai ser toda quebradinha, digamos assim, entre aspas. A gente vai ter uma filmagem que vai acontecer aqui no Brasil. O pessoal vai vir fazer uma filmagem em março, agora no final do mês. A gente vai ter umas quartas de finais em maio, onde a gente vai contar, por exemplo, a nossa história para os jurados e cumulativa de pontos. E aí a final vai ser em Washington. O pessoal ainda está decidindo se vai ser só transmissão ou se vai ser presencial, mas vai ser sediada lá em junho, no final de junho, né? Entre o dia 26 ao dia 30 de junho. Custos com o seu deslocamento já estão assegurados? Sim, toda essa logística é por responsabilidade da organização nacional. Então, é parte da premiação também dos finalistas a participarem do Global, todos esses custos de hospedagem e passagem. Bem,
Dentre os demais empreendedores, qual tem sido a receptividade a essa possibilidade de você levar o prêmio? Como você sente esse universo de empreendedores, sobretudo, claro, brasileiros, com essa representação que você leva de todos eles? Eu me sinto muito privilegiada, na verdade. Eu estou sendo a primeira mulher até a representar o Brasil lá. A gente já teve outras etapas onde homens estavam indo lá representar. E eu me sinto, além do espaço de fala, eu me sinto muito privilegiada. E eu espero também ser uma porta-voz, assim, por exemplo, das bandeiras que eu tenho, né, que eu carrego comigo, para que outras pessoas elas possam se inspirar e possam começar a pensar que isso é possível. Eu digo isso porque quando eu fui participar da primeira vez, eu não enxergava como algo possível. Quando eu fui participar dessa vez, eu ainda fiquei com um pouco de frio na barriga, eu ainda fiquei pensando se realmente eu iria conseguir. E eu espero que isso, essa conquista, né, que não é só minha, é de todas as pessoas que também lutam pelo mesmo que eu, consigam acreditar que é possível e consigam buscar aquilo que elas desejam, né? Através de inspiração mesmo, como eu fui inspirada por diversas outras pessoas também, por diversos outros empreendedores na minha história. Pois é, e na sua história tem uma preocupação nitidamente social, não é? De evitar desperdício, que fazer com que a boa alimentação, a boa mesa chegue a todos os brasileiros e, sobretudo, a daqueles que estão em maiores dificuldades no enfrentamento dessa, digamos assim, desse momento que vive o país, não é? Sim, sim. A gente, todos nós, assim, digamos que do setor 2.5, que é o setor do empreendedorismo social, a gente acredita que soluções que podem ser simples ou até mais complexas, elas conseguem atenuar e até melhorar muitas problemáticas que a gente vê na sociedade. Então, o empreendedorismo social, que é o caso da MITS, trabalha não só visando lucro, né? A gente trabalha visando benefícios para a sociedade e para o planeta. A gente tem hoje uma grande crescente nesse setor. A gente vê diversas soluções assim no Brasil, no mundo todo, que estão trabalhando em prol do bem comum, né? Então, eu diria que eu diria não, com certeza, esse é o meu propósito de vida. Eu sempre quis empreender, ingressar na universidade me possibilitou isso, e empreender socialmente é que é o meu propósito, é o que faz assim o meu olho brilhar em relação à carreira, né, em relação à profissão. E a MITS ela está proporcionando isso para mim hoje, está proporcionando com que eu faça uma propagação assim para que outras pessoas próximas a mim, aqui na minha cidade, aqui na minha universidade, consigam ir tendo essa visão também mais ampla sobre o que é o empreendedorismo social, que antes não tinha tanto espaço. Né? Então, essa é também uma posição que eu estou diante da premiação. Por exemplo, aqui no Brasil, eu sou a única pessoa que trabalha com empreendedorismo social, então eu estou abrindo também uma porta para esse setor dentro dessa premiação, que é bastante importante para mim. Você falou da minha cidade. De que cidade você é aqui em nosso estado? Só aqui de Maceió mesmo, da capital. Pois é, uma alagoana urbana, né? Urbana que se preocupa com quem está, digamos assim, em situações, em localidades mais longínquas, né? Mais distante, digamos assim, do desenvolvimento econômico. E nesse aspecto, Liliane, como você vê a redução de investimentos na área educacional? Você enfatizou durante toda essa entrevista que foi importante e decisivo você estar na universidade para poder viabilizar esse sonho, né, de construir algo que seja social, rentável, do ponto de vista do atendimento à sociedade. Sim, é exatamente isso. Eu fui, por exemplo, contando aqui a minha história, respondendo sua pergunta através dela, eu sou fruto da rede pública de ensino, né? E lá eu consegui, assim, ver diversas dificuldades em relação ao repasse de ensino mesmo, por exemplo, a abordagem didática de professores que, em alguns casos, não eram tão presentes, não eram tão dispostos a passar aquilo Comprometidos, né? de forma Comprometidos. precisa.
isso, não tinha tanto comprometimento. Então, tudo isso fez com que eu tivesse uma certa dificuldade de ingressar na universidade. E aí que entra a minha posição em relação ao sistema de cotas, né? Porque a gente tem um certo uma oportunidade, eu não diria como as pessoas falam, um privilégio, uma oportunidade, um privilégio, na verdade, a gente tem uma oportunidade de nos igualarmos, né, as pessoas que tiveram, por exemplo, um ensino maior, um ensino mais complexo, um ensino, eu diria que até Ou melhor. na rede Então, privada, né? Na rede privada, né? isso, porque é um ensino mais completo, é um ensino que as pessoas, Exato. até por obrigação mesmo, estão ali tendo que dar o melhor delas, e a gente não vê isso bem na rede pública de ensino. Em alguns casos, além de eu acreditar muito no potencial da rede de ensino, a gente tem, infelizmente, alguns casos que vão dificultando o aprendizado dos alunos. E eu acho que essa falta, eu diria que de comprometimento mesmo, de alguns professores que poderia, por exemplo, ter algum tipo de vistoria, algum tipo de treinamento, que iria facilitar com que o ensino ele fosse mais pesado assim na formação do aluno, né? Então eu acho que existe essa falta aí em relação a, por exemplo, a assistência dos órgãos competentes para fazerem com que esse ensino ele se torne mais rico para os alunos. No aspecto de o poder público beber na fonte da pesquisa, da ciência, que estão lá na universidade, qual a sua compreensão sobre esse papel que tem os poderes, digamos assim, constituídos de beber nessa fonte, sobretudo do poder executivo na formulação de suas políticas variadas de governo? Eu acho que é como se fosse um. Eu não consigo definir bem agora a palavra, mas eu acho que falta atenção, sabe? Eu acho que falta cuidado com o que de fato importa, que no caso seria o ensino. Como eu falei aqui, alguns dois exemplos, a gente poderia ter políticas de um treinamento melhor, de uma vistoria melhor para os profissionais que estão ali na sala de aula, lidando com os alunos do dia a dia. Hoje a gente consegue ver algumas mudanças básicas no ensino para incentivar mais os alunos, mas eu sinto que o ensino, falando da rede pública, ele ainda tem pontos de melhoria, ele ainda tem muito que evoluir no sentido de tanto dos professores quanto dos alunos. Há um certo desinteresse também de parte dos alunos, que eu acho que isso deveria ser compensado em algum tipo de programa, em algum tipo de incentivo, para que esse aluno, ele, por exemplo, não tenha que parar de estudar para ir trabalhar em alguma coisa para ajudar os seus pais em casa, sabe? Então, eu acho que são dois pesos aí que a gente tem em relação ao desenvolvimento, à evolução mesmo do ensino público, porque muitas das pessoas que estão ali, elas precisam também estar em outro lugar, né? Então, eu acho que um ponto base para a gente trabalhar seria algo que mantesse esses alunos ali dentro dessa escola, que ele não precisasse sair para suprir alguma outra necessidade da sua família, sabe? Eu acho que esse é um ponto bem importante, que quando a gente fala de educação, a gente não, né, quando a gente vai falar de políticas educacionais, a gente não presta tanta atenção, mas que é um ponto que causa muita defasagem, assim, nos alunos, e essa defasagem faz com que os nossos níveis de educação das pessoas que estão ali na escola caiam cada vez mais. A minha pergunta proporcionou essa resposta bem adequada, mas aí eu vou estendê-la, né, em relação a beber na fonte da universidade por meio de prefeituras, governo de estado, no sentido de, no cultivo, né, no cultivo dessas hortas, possibilitar nos municípios, né, programas sociais. Isso é importante e tem uma escala imensa, não é, de atendimento diante da carência existente. Como você vê essa questão? Assim, falando no sentido de, digamos que de criação mesmo do meu negócio, se, por exemplo, eu não tivesse tido oportunidades de ingressar na minha universidade, o AMITS, como ele é hoje, ele não existiria, né? Então, esse é um benefício que me foi gerado através, por exemplo, da minha universidade, que é a UFAL, que é a Universidade Federal aqui de Alagoas, que me possibilitou também ter conhecimento técnico, né, em relação à minha profissão, que seria administrar, né, gerir,
para que eu conseguisse, por exemplo, cuidar de vendas, para que eu conseguisse propagar mais essa solução, sabe? Então, é toda uma capacitação, não só para a profissão, mas como também para a vida que a gente tem dentro da nossa universidade, que possibilita que a gente vá gerando oportunidades para a sociedade, tendo como exemplo a MITS. Pois bem, eu lamento informar, Liliane, que o nosso tempo terminou e aí eu desejo muito sucesso a você, né, que os governos, seja no âmbito municipal ou estadual, vejam na universidade experiências como essa que podem ser levadas, né, às suas cidades para criar programas e projetos de atendimento à população em larga escala. Serve para merenda escolar, para N situações. E aí, obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Gorete. Até a próxima. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.